E aí pessoal do YouTube, esse é mais um vídeo do Leitura Católica. Neste vídeo eu gostaria de fazer uma resenha de um livro que eu particularmente gosto muito, que é a Teologia do Corpo, Christopher West. Amen, amen, I'm alive because he lived. Na introdução desse livro, o Christopher West ele vai fazer uma entrada do leitor na teologia do corpo do Papa João Paulo II, que não é, vamos dizer assim, algo muito fácil de ser compreendido, tem muitas questões filosóficas envolvidas, né? Então ele vai fazer uma entrada explicando de uma forma mais didática, né? Pessoal, para a gente entender um pouco melhor sobre o que é essa teologia do corpo, o nosso corpo é algo bom. Como que ele justifica procurar no corpo humano Deus? Ele volta no Gênesis e fala que Deus fez o corpo do ser humano e viu que era bom. Deus se revela na humanidade através de um corpo. O corpo, ele entra pela porta da frente da teologia. O João Paulo II ele vai dizer, a visão que a gente tem a respeito do sexo vai influenciar de forma direta sobre como nós vemos a nossa vida e o que é Deus pra gente. O cristianismo, antes da revolução sexual, o pessoal mais antigo, ele meio que tinha um tabu em relação à sexualidade. E qual que era esse tabu? Você não falava sobre o sexo. Você ocultava essa relação da sexualidade humana. Isso, segundo João Paulo II, se constituiu numa barreira extremamente perigosa que ocasionou essa questão da revolução sexual. Tragicamente, alguns cristãos, eles pensam que o corpo é algo ruim e somente o que é espiritual é bom. Isso todos nós sabemos, estudando a história da igreja, que é uma heresia. Heresia... Sempre foge essa heresia na minha cabeça, cara. É uma heresia chamada maniqueísmo, da qual Santo Agostinho foi adepto, né? O que consistia essa heresia? Existia um Deus criador de tudo que era bom, tudo que é espiritual é bom, e um Deus que criou tudo que é ruim. E esse Deus é o Deus que criou o mundo material. Essa é uma filosofia baseada em Platão, né? Em relação ao mundo das ideias e tudo mais. Isso entrou de uma forma no cristianismo que refletiu da seguinte forma: o pessoal acha que pecado, que sexo é pecado, porque tudo que é corporal, tudo que é material, que é físico, é pecado. E não, a Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica, ela não, pessoal. A tradição da Igreja Católica, inclusive, combateu essa heresia. Santo Agostinho mesmo combateu essa heresia maniqueísta. Essa é uma visão equivocada sobre a sexualidade humana. Christopher West, ele vai dizer pra gente, querendo assim ilustrar essa questão do cristianismo não enxergar o corpo como alguma coisa ruim, ele vai dizer pra gente que a religião católica era uma religião muito sensual e carnal. Por quê? Porque nós comemos o corpo e o sangue de Cristo, nós banhamos o nosso corpo com o batismo, ungimos o nosso corpo com óleo, o sacerdócio, né? Ele é através da imposição de mãos e se unindo também em uma só carne, que é o sacramento do matrimônio. Ele quer mostrar pra gente que o catolicismo ele é uma religião que é muito física. O sacramento, o que é o sacramento? O sacramento, ele é a realidade visível de algo invisível. Ou seja, a gente precisa do nosso corpo para a gente sentir aquilo que é espiritual, que é de Deus. Então, na verdade, o cristianismo, ele não pode dizer que o corpo é algo ruim, muito pelo contrário. O cristianismo é justamente esse limiar onde matéria e espírito se equilibram. Inclusive,
gente sabe que o cristianismo acredita que a gente vai ressuscitar com os nossos, e o nosso corpo vai ser ressuscitado também. Não somente a nossa alma, mas também o nosso corpo. Então, como que o corpo pode ser algo ruim se ele vai ser ressuscitado depois na vida eterna? Uma frase que eu acho muito bonita, que Christopher West diz no livro dele, é a seguinte: os sacramentos, por exemplo, são um meio físico pelo qual encontramos os tesouros espirituais. Nos sacramentos, o espírito e a matéria beijam-se. Então, o sacramento é essa união entre a matéria e o espírito, né? Onde que entra a sexualidade, então, nesse plano de Deus para cada um de nós? O Papa João Paulo II vai dizer o seguinte: eu acredito, a nossa sexualidade, ela é na verdade um ícone da Santíssima Trindade. Como isso? Deus Pai ama Deus Filho de uma forma transborda, é um amor dinâmico, não é um amor para si, é um amor que expande, né? Então, ele amando eternamente Deus Filho e Filho correspondendo eternamente a esse amor a Deus Pai, esse amor, ele é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Ou seja, é um amor que ele não se contém em si mesmo. Ele é um amor que ele transborda, que se origina um terceiro, né? De duas pessoas que se origina um terceiro. É claro que é importante a gente frisar aqui que os três são um só. Isso aí é um dogma, mas é mais ou menos isso. Santo Agostinho disse isso, né? Então, João Paulo II ele vai dizer que o homem, o corpo do homem sozinho, ele não tem sentido. Se alguém chegasse aí e visse o corpo do homem, não entenderia para que é o corpo do homem. A partir do momento que o corpo do homem é colocado ao lado de um corpo de uma mulher, ele faz sentido. E também o corpo da mulher faz sentido da mesma forma e vice-versa. E os dois se complementam, eles não têm sentido de existir sozinhos. Quando o homem se doa completamente para sua mulher e a sua mulher se doa completamente para o seu marido, consumando esse ato numa relação sexual, daí vai se originar uma terceira pessoa. E é aqui que João Paulo II diz que está a nossa imagem e semelhança com a Santíssima Trindade. Por isso que a nossa sexualidade ela foi feita para refletir o mistério divino da Santíssima Trindade. É um ícone da Santíssima, do amor eterno pelo qual nós fomos chamados a participar na vida eterna. Além do amor entre um homem e uma mulher, nesse amor está represso, vamos dizer assim, a marca do Criador. Também nessa relação entre um homem e mulher, no matrimônio, está impressa um outro mistério, que é o mistério entre Cristo e a Igreja. Cristo, o esposo, e a Igreja, a esposa. O sacrifício de Jesus é a prova de amor de Deus por toda a humanidade. A Igreja recebe esse amor e tenta retribuí-lo. Deus criou nossos corpos masculinos e femininos capazes de manifestar sacramentalmente esse amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, tornando-se uma só carne. E esse trecho, pessoal, de Efésios, é um trecho-chave para refletir o corpo e a sexualidade em termos teológicos. Cristo é aquele que deixou seu pai no céu e a sua mãe na terra para entregar o seu corpo pela sua esposa, que é a Igreja. Dessa forma, instituir o sacramento da Eucaristia. Então, João Paulo II diz que quando todas as confusões forem resolvidas, deturpações forem corrigidas, o significado mais profundo da sexualidade humana será a Eucaristia. Se o inimigo de Deus sabe que a relação sexual é essa forma que Deus colocou, imprimiu em cada um de nós, como o reflexo do
amor dele e do mistério eterno, vocês acham que o inimigo não ia atacar justamente nesse ponto? É isso que João Paulo, é isso que o Matt Meyer. Lord, I need you. Oh, I need you. Não, nada a ver, irmão. É isso que Christopher West ele vai dizer pra gente, né? O Papa João Paulo II vai afirmar pra gente que o sexo ele é algo muito importante. Tanto é verdade que as pessoas que são a favor do aborto, elas não são a favor de matar a criança. Elas são, na verdade, a favor de um relacionamento sexual sem nenhum tipo de compromisso por isso. Então, o debate central não é a respeito da vida, mas sim a respeito da sexualidade, da moral sexual. De tão importante que é a sexualidade. Durante o século XX, travou-se uma luta intensa e árdua das pessoas, dos revolucionários, contra a moral católica, contra a moral cristã em relação ao sexo. E, infelizmente, essa revolução sexual aconteceu, né? Como a gente sabe. Agora cabe a nós, católicos do século XXI, tentar reverter essa situação. E como que a gente pode reverter essa situação? Com a teologia do corpo de João Paulo II como sendo uma contra-revolução sexual. Já não dá mais pra gente voltar no tempo. A gente já não pode mais querer impor a sexualidade da mesma forma que os nossos avós e bisavós impunham, sem nenhum tipo de explicação, somente porque é certo. Não, a solução não está aí. A solução ela está em você oferecer de uma forma diferente aquilo que Deus propôs para cada um de nós a respeito da sexualidade. Então é justamente isso que João Paulo II vai fazer, essa reflexão da teologia do corpo. E pessoal, eu entendo que João Paulo II ele era visionário, porque ele escreveu a teologia do corpo num momento de efervescência da sexualidade, que foi mais ou menos no período em que estava acontecendo a revolução sexual. Ele já previu o que ia acontecer, na onde que essa efervescência sexual ia se desembocar. Então foi pensando nisso já que ele escreveu essa contra-revolução sexual. João Paulo II ele vai refletir sobre esse assunto. Ele vai convidar o interlocutor dele a experimentar tudo isso que ele está falando dentro do próprio corpo dele. Ele convida a gente a uma cura espiritual, a uma cura interior em relação à nossa sexualidade. Então a pergunta, a reflexão que João Paulo II vai fazer não é como não transgredir a lei, mas qual é a verdade sobre o sexo, deixa livre para nós. Ele vai responder a essa pergunta na parte 1 da teologia do corpo com as palavras de Cristo, que é o nosso próximo vídeo, né? Em relação à sexualidade, Cristo nos aponta 3 fases diferentes nessa primeira reflexão de João Paulo II. Então essa reflexão do Papa vai se dividir em 3 partes, né? A primeira parte da teologia do corpo, ela vai se dividir em 3 partes, que João Paulo II ele vai buscar na Bíblia como a gente deve agir. Ele vai chegar na conclusão de que no início, no princípio, não era assim. A partir da passagem da Bíblia em que ele vai discutir com os fariseus, que os fariseus vão perguntar para ele se é permitido a carta de divórcio, e a partir disso ele vai lá no Gênesis do princípio. Depois do princípio, quando o pecado no mundo, começa a história do ser humano. E essa história ela é dividida entre antes da redenção, quando Jesus veio para a Terra para salvar o ser humano, e depois, que é o período que a gente vive agora, né? E depois, a terceira parte, o Papa vai se basear na palavra, onde Jesus ele vai discutir com os saduceus sobre como será a vida eterna. E Deus nos abençoe e até a próxima. Amen.